Nessa videoaula nós corrigiremos a nossa última atividade abordando os conceitos de funções logarítmicas. Trago aí então a primeira questão da PUC de São Paulo. Determinar o logaritmo de 350 na base 10, sabendo que o logaritmo de 0,35 na base 10 ele é menos 0,456. Bem, na verdade, nós vamos começar aí manipulando a expressão, né? Se nós sabemos que o logaritmo de 0,35 na base 10 ele é menos 0,456, então eu vou fazer o seguinte, eu vou manipular o logaritmo de 350 para que apareça o logaritmo de 0,35. Primeiro eu vou perceber que 350 ele é 0,35 vezes 1000. Então eu digo que o logaritmo de 350 na base 10 ele é o logaritmo de 0,35 vezes 1000 na base 10. Aplicando a propriedade que transforma produto em soma, isso vai ser o logaritmo de 0,35 na base 10 mais o logaritmo de 1000 na base 10. Bem, o logaritmo de 0,35 na base 10 a questão me deu, que é menos 0,456, mais o logaritmo de 1000 na base 10, que é 3. Quando nós somarmos, a gente vai obter 2,544. Desse modo, o logaritmo de 350 na base 10 ele é 2,544 e a resposta correta é o item D. A segunda questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O valor de logaritmo de 217,2 na base 10 menos o logaritmo de 21,72 também na base 10 é quanto? Aqui também é só aplicar as propriedades, né? Primeiro eu vou aplicar a propriedade que transforma diferença de logaritmos em subtração no logaritmando. Então nós temos que o logaritmo de 217,2 menos o logaritmo de 27,72 eu reescrevo como logaritmo de 217,2 dividido por 21,72. Bem, quando a gente fizer essa divisão, o resultado vai dar 10. Então, na verdade, isso é o logaritmo decimal de 10. E como o logaritmo decimal de 10 é 1, então a gente obtém que o logaritmo de 217,2 menos o logaritmo de 21,72 é igual a 1. E desse modo a resposta correta é o item C. A terceira questão da Universidade Federal do Pará. Bem, represente por D o domínio da função y igual ao logaritmo de 15 menos 2x na base x menos 3. É verdade que, aí no item A você diz que 4 pertence ao domínio, no item B diz que o conjunto formado pelos elementos 3, 4 e 15 sobre 2 está contido no domínio. O item D diz que o domínio está contido no intervalo aberto de 3 até 15 sobre 2. O item C, na verdade, né? O item D diz que o domínio é igual ao intervalo aberto de 3 a menos 15 sobre 2. E o item E diz que o domínio é o intervalo fechado de 3 até 15 sobre 2. Vamos lá então para as condições de existência para a gente ver onde que pode estar o domínio dessa função. Bem, pela condição de existência do logaritmando, nós temos que 15 menos 2x tem que ser maior do que 0. Então daí menos 2x é maior do que menos 15. Eu vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Então 2x é menor do que 15, logo x é menor do que 15 sobre 2. Bem, da condição de existência da base, nós temos que a base, que é x menos 3, tem que ser maior do que 0. Então nós temos que o x é maior do que 3. Além disso, ainda da condição de existência da base, essa base tem que ser diferente de 1. Então x menos 3 diferente de 1, quer dizer que x é diferente de 1 mais 3, logo x é diferente de 4. O que a gente conclui? A gente percebe que o x tem que ser maior do que 3 e menor do que 15 sobre 2, e além disso diferente de 4. Desse modo a gente percebe que o domínio ele é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o 3 é menor do que o x, já que o x é maior do que 3, né? E o x é menor do que 15 sobre 2. E além disso, x é diferente de 4. Bem, diante disso, nós vamos ter que avaliar dentre os itens, né, qual é o verdadeiro. Por exemplo, o item A é falso, porque o item A fala que o 4 pertence ao domínio.
Observem no domínio que o x é diferente de 4, então o 4 não está no domínio. Se o 4 não está no domínio, o item B também é falso. Por que o item B é falso? Porque ele diz que os elementos 3, 4 e 15 sobre 2 estão contidos no domínio. O 4 eu já sei que não está. Além disso, observem que o 3 e o 15 sobre 2 também não estão, porque nós temos intervalo aberto. O 3 e o 15 sobre 2, eles são as bordas, digamos assim, de um intervalo aberto. Então, eles não fazem parte desse intervalo. Bem, no item C diz que o domínio está contido no intervalo de 3 até 15 sobre 2. O item D diz que o domínio é o próprio intervalo aberto de 3 até 15 sobre 2. E o item E diz que é o intervalo fechado de 3 a 15 sobre 2. Vamos aí tirar a dúvida qual item é o correto. Primeiro eu posso descartar já o item E. Por quê? Porque nós podemos perceber no domínio que no 3 e no 15 sobre 2 o intervalo é aberto. E o item E ele trata de intervalo fechado. Então por isso o item E já descarta. A dúvida agora é: o domínio é o próprio intervalo de 3 a 15 sobre 2 aberto ou ele está contido nesse intervalo? Pessoal, percebam que o domínio está contido nesse intervalo. Por que o domínio não é o próprio intervalo? Porque o 4 está nesse intervalo e não pertence ao domínio, ok? Como o 4 está nesse intervalo e não pertence ao domínio, então nós temos que o domínio ele está apenas contido no intervalo de 3 até 15 sobre 2, aberto de ambos os lados. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. Quarta questão da Universidade Federal da Paraíba. O conjunto solução da equação logaritmo de x na base 10 mais logaritmo de x menos 3 na base 10 igual a 1 está contido no intervalo. Em qual intervalo está contido a solução dessa equação? Bem, vamos resolver a equação e aí a gente percebe em qual intervalo ele está. Primeiro, da condição de existência aí do primeiro logaritmo, o x tem que ser maior do que zero. Da condição de existência do segundo logaritmo, nós temos que o x menos 3 tem que ser maior do que zero. Então, daqui eu tenho que o x é maior do que 3. Bem, se eu fizer a interseção desses intervalos, a gente vai ter que o x tem que ser maior do que 3. Então, o meu domínio ele tem que pertencer ao x maior do que 3. Vamos continuar. Aplicando as propriedades de logaritmo, aquela propriedade que transforma soma em produto, então eu vou pegar o seguinte: o logaritmo de x na base 10 mais o logaritmo de x menos 3 na base 10 igual a 1, transformando a soma de logaritmos em produto no logaritmando, eu posso dizer que o logaritmo de x vezes x menos 3 na base 10 é igual a 1. Bem, pela propriedade de logaritmo, pela definição, eu vou pegar x vezes x menos 3 é igual a 10 elevado a 1. Ou seja, x vezes x menos 3 igual a 10. Como x vezes x dá x ao quadrado e x vezes menos 3 dá menos 3x, então nós temos que x ao quadrado menos 3x é igual a 10. Jogo 10 para o primeiro membro, para antes da igualdade. Então nós temos x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Bem, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Vocês já sabem como é que resolve por Delta e Bhaskara. Aí nós encontramos como soluções desta equação do segundo grau x igual a menos 2 e x igual a 5. A dúvida é: esses dois valores, menos 2 e 5, satisfazem a condição de existência? A resposta é não, porque da condição de existência o x tem que ser maior do que 3. E o menos 2 ele não é maior do que 3. Desse modo, apenas o 5 satisfaz a condição de existência. Se apenas o 5 satisfaz a condição de existência, então o conjunto solução é igual a 5. E aí, claro, eu tenho que perceber qual é o intervalo que contém o 5. Percebam que o 5 está contido no intervalo de 3 até 6. Entre o 3 e o 6 existe o 5. Portanto, a resposta correta é o item E. Com isso, eu finalizo a correção dessa atividade, onde nós abordamos aí tópicos relacionados a logaritmos.